Havia um tempo em Judá, onde a esperança era uma chama bruxuleante, ameaçada pelas sombras da incerteza. Foi nesse cenário de fragilidade que o destino ergueu um jovem de apenas 16 anos para o trono. Seu nome, Uzias. Mas sua história não era a de um menino rei, mas a de um soberano predestinado à glória. Em um mundo de reis caídos e reinos em declínio, Uzias ascendeu como um raio de sol atravessando uma tempestade. Sua força não residia na brutalidade, mas na sabedoria que buscava em uma fonte maior. Guiado pelo profeta Zacarias, ele caminhava no temor do Senhor, e cada passo que dava era abençoado com sucesso. Como a primavera que sucede um inverno rigoroso, seu reinado trouxe um renascimento para Judá. Muros antes em ruínas foram reconstruídos e adornados com torres que se erguiam como sentinelas imponentes contra o horizonte. Ele transformou Jerusalém em uma fortaleza, um bastião inexpugnável. A inovação floresceu sob sua tutela. Máquinas de guerra projetadas para lançar pedras e flechas com força titânica foram criadas. Os exércitos de Judá, antes modestos, tornaram-se uma força imparável, um trovão que ecoava por todo o Oriente Médio. Ele esmagou os filisteus, subjugou os árabes e fez com que nações inteiras tremessem ao ouvir seu nome. O solo antes estéril floresceu em plantações verdejantes. Poços foram cavados em terras áridas, saciando a sede de um povo faminto por prosperidade. Sua fama se espalhou, e seu nome se tornou um sinônimo de poder e invencibilidade. Uzias se tornou a personificação do sucesso, um líder nato, um estrategista brilhante, um rei amado por seu povo. Mas em meio a toda essa glória, uma semente traiçoeira foi plantada no solo de seu coração. Uma semente que, com o tempo, cresceria e sufocaria tudo o que era bom. A prosperidade que deveria ser um tributo à sua fé tornou-se um espelho onde ele via apenas a si mesmo. O jovem humilde que buscava a Deus agora se via como a fonte de todo o seu próprio sucesso. Era a calma que precede a tempestade, o momento em que a luz dourada do sucesso se torna o crepúsculo da arrogância. A queda do rei ainda não havia começado, mas a contagem regressiva já havia sido iniciada. O poder é uma droga lenta, e o orgulho, seu veneno mais potente. À medida que as vitórias de Uzias se acumulavam, o jovem que uma vez se curvava diante de Deus começou a se engrandecer. Seu coração, antes humilde, se tornou um castelo impenetrável de autossuficiência. A glória que deveria pertencer a uma entidade superior, agora era sua. O sussurro do sucesso tornou-se um grito em sua mente. Fui eu que fiz. Minha força, minha sabedoria, meu poder. A Escritura, em um eco sombrio, nos adverte que o orgulho precede a destruição. No caso de Uzias, essa verdade não seria um aviso, mas uma profecia aterrorizante. Em um momento de delírio, ele olhou para o templo, o lugar sagrado onde a presença de Deus habitava, e viu não um santuário, mas um palco para sua própria glória. Ele ansiava por mais. Não apenas o poder de um rei, mas a santidade de um sacerdote. O ritual de queimar incenso no altar era o ponto de contato entre a terra e o céu, uma função sagrada e exclusiva da linhagem de Arão. Era uma linha que Uzias não tinha o direito de cruzar, mas seu orgulho o cegou para o perigo. Ele se considerou digno, especial, acima das leis que regiam os simples mortais e os sacerdotes. E assim, ele se preparou. Vestiu suas melhores roupas, não as de um rei em combate, mas as de um usurpador. Ele tomou o incensário em suas mãos, e com ele não levava apenas carvão e perfume, mas a arrogância de um homem que brincava de ser Deus. O templo, um lugar de reverência e temor, seria profanado por seus passos. O ar sagrado que os sacerdotes respiravam seria poluído pela presunção de um rei. Cada passo que ele dava em direção ao altar era um ato de rebelião silenciosa. A cena se armava para um confronto épico, não entre homens, mas entre a soberania divina e a loucura humana. O coração de Uzias, uma vez cheio de temor, agora era um poço de escuridão. Ele estava tão perto do altar, tão perto de completar seu ato final de arrogância. O silêncio no templo era pesado, carregado de uma tensão
que prenunciava a tragédia. A história da queda de Uzias não é apenas sobre um rei que se tornou orgulhoso. É sobre um homem que, embriagado pelo poder, esqueceu de onde vinha e, ao fazê-lo, desafiou o próprio Criador. Ele estava prestes a aprender a lição mais amarga de sua vida, que a mão que te eleva também pode te marcar para sempre. O ar do templo se tornou pesado, como se a própria atmosfera estivesse protestando. A brisa que entrava por suas portas parecia congelar no lugar, e a luz das janelas, antes dourada, tornou-se pálida e fria. Uzias, com o incensário em mãos, estava em um palco sagrado, agindo como um palhaço em um drama que não lhe pertencia. Seu rosto, antes severo e confiante, agora era uma máscara de arrogância petrificada. Ele havia desafiado a ordem divina, a lei que separava o secular do sagrado, e sua transgressão era um grito audível no silêncio do santuário. Mas ele não estava sozinho. De repente, como se emergissem das sombras, 80 sacerdotes se levantaram. Liderados pelo sumo sacerdote Azarias, homens cujas vestes e rostos exalavam uma dignidade e um temor reverente que Uzias havia esquecido. Eles não eram guerreiros, mas sua coragem era a de leões. Eles se aproximaram não com medo, mas com um zelo ardente pela santidade de Deus. Azarias, com uma voz firme que cortava o ar tenso, disse: "A ti, Uzias, não compete queimar incenso ao Senhor. Esta é uma tarefa para os sacerdotes, os filhos de Arão, que são consagrados para este serviço." A voz do sumo sacerdote era uma flecha, e a verdade por trás dela era a ponta. Mas Uzias não ouviu. O orgulho já havia se tornado surdez. Ele se encheu de fúria. A face do rei se contorceu em um gesto de ira. Como se a repreensão fosse uma afronta pessoal à sua majestade, ele insistiu em continuar. O metal do incensário em suas mãos parecia tremer. Ele estava pronto para queimar o incenso, não para honrar a Deus, mas para provar seu próprio ponto. Ele estava tão perto de cometer o ato, de selar seu destino para sempre. A cena era um paradoxo terrível. Um rei de glória e poder, diante de homens de fé e obediência, escolhendo o caminho da ruína. O templo, antes um refúgio de paz, tornou-se o campo de batalha de uma guerra espiritual invisível. Uzias estava com a mão levantada, pronto para fazer a fumaça do incenso subir. Uma fumaça que não seria um perfume agradável, mas o odor da desobediência e do desafio. E foi nesse exato momento, quando a mão do rei estava no ar, que o céu respondeu. O juízo estava prestes a ser derramado, e a marca de sua transgressão não viria na forma de um trovão, mas de uma mancha que jamais desapareceria. O incensário permaneceu erguido, suspenso no ar. A fúria no rosto de Uzias congelou em terror. Um grito abafado escapou dos lábios de um dos sacerdotes. No meio da testa de Uzias, uma mancha branca e esbranquiçada apareceu. Como uma pintura em câmera lenta, ela se espalhou. Uma marca da lepra, o sinal mais temido de impureza. No momento em que ele desafiou a santidade de Deus, a santidade de Deus o marcou. O odor do incensário se misturou com um cheiro de carne doente. O rei, outrora a glória de seu povo, agora era uma figura repugnante. A visão foi chocante. O rei, com suas roupas reais e a arrogância em seu olhar, estava agora maculado. Os sacerdotes que até então o confrontavam com palavras, agora o olhavam com horror e compaixão. Sem hesitar, Azarias e seus homens o expulsaram. A urgência em seus movimentos não era de ódio, mas de um temor sagrado. O templo devia ser purificado de sua presença. O próprio Uzias, ao ver a mancha em sua testa, não resistiu. Seu orgulho se esvaiu em um instante, substituído por um terror paralisante. Ele se apressou em sair, fugindo não apenas dos homens, mas da ira divina que o havia marcado. O juízo foi imediato e visível, uma lição para todos os que ousavam desafiar a lei divina. A lepra, na cultura de Israel, não era apenas uma doença, mas um símbolo de impureza, um sinal de separação. A punição física de Uzias era um reflexo de sua condição espiritual. Ele havia se separado de Deus por seu orgulho, e agora seu corpo o separava da sociedade, do templo e de seu trono. Sua beleza e força, que tanto o engrandeceram, foram consumidas por uma doença
que o tornaria um pária. O rei de Judá, o conquistador, o construtor, o temido por nações, estava agora encolhido de medo, com uma mancha branca em sua testa. A imagem era terrível e poderosa. A glória havia se transformado em uma mancha, o poder em impotência. A história de Uzias não é apenas sobre o castigo, mas sobre a seriedade com que Deus trata a santidade. Uzias cruzou uma linha e a consequência foi instantânea. A lepra era um lembrete físico de uma transgressão espiritual. E o que a lepra havia marcado em sua testa, o tempo não apagaria. Uzias, o grande Uzias, o rei que começou seu reinado em glória e prosperidade, terminou seus dias no isolamento. A lei de Moisés era clara. O leproso devia ser isolado, longe do convívio. E foi assim que ele viveu, em uma casa separada, um exílio dentro de seu próprio reino. As responsabilidades do trono foram passadas para seu filho, Jotão, que se tornou o regente. Mas o fardo da desgraça pairava sobre toda a nação. O rei, que antes era uma figura de unidade, agora era um símbolo de advertência, um eco constante da seriedade do pecado. A vida de Uzias foi uma parábola, uma história de como o sucesso pode se tornar a armadilha mais fatal. Ele subiu ao topo, mas não suportou o peso da própria coroa. Ele se esqueceu de quem o havia levantado e, por isso, a mão que o elevou foi a mesma que o derrubou. A lepra que cobriu sua testa era um lembrete para todos. Ninguém, nem mesmo um rei, está acima da lei divina. O orgulho, o inimigo mais sutil, leva à destruição. O fim de sua história é um suspiro silencioso. Aquele que havia governado 52 anos, um dos mais longos reinados de Judá, não foi sepultado com os outros reis. Seu corpo foi colocado em um campo de sepultura real, mas não na tumba dos reis, porque ele era um leproso. Mesmo na morte, sua punição o seguiu. Seu legado não foi apenas de conquistas e prosperidade, mas também de uma lição amarga sobre o poder, a fé e a humildade. A história de Uzias ecoa em cada época, um lembrete sombrio de que a verdadeira grandeza não reside no poder que se acumula, mas na humildade que se mantém. Sua queda não foi apenas a de um homem, mas de um símbolo. E a mancha em sua testa, embora invisível ao nosso tempo, ainda brilha como uma advertência para todos que ousam se esquecer. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Fiquem com Deus.